Boa noite, a paz do Senhor. Que Deus abençoe abundantemente a vida dos meus amados. Eu gostaria de falar sobre Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 14. E é sobre a Páscoa. Que Deus possa falar ao seu coração através de Jesus Cristo. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não nesta criação, e não pelo sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha esperdidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Meu Deus, o Senhor fala tremendamente através dessa mensagem. Cristo, nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa. Eu gostaria de introduzir inicialmente uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: a Páscoa para os judeus era mais do que uma tradição. Era a celebração da libertação do Egito, um momento marcante de livramento conduzido por Deus. Um cordeiro era sacrificado e seu sangue era sinal de proteção. No Novo Testamento, descobrimos que Cristo é o Cordeiro verdadeiro pascual, aquele que veio para libertar não apenas de uma escravidão física, mas toda a escravidão do pecado e da morte eterna. O Senhor fala tremendamente, e o Senhor tocava o meu coração, falava sobre essa mensagem, que diz assim: o sacrifício de Cristo foi suficiente para libertar aquele povo do pecado, da idolatria. O autor aos judeus escreve essa carta, pois eles estavam querendo voltar às práticas do passado. Mas Jesus quebrou isso. O povo não tinha a consciência de Jesus, mas tinha quebrado as práticas do passado. E eles não precisavam mais viver como escravo da idolatria. E tudo se fez novo através de Jesus Cristo. Quando buscamos ao Senhor, verdadeiramente, acreditando que Ele mudou tudo isso, através do nosso Deus, que colocou Ele para fazer a diferença na vida daquele povo no passado, e hoje Ele faz a diferença também no nosso meio. Eu gostaria de entrar com um contexto dessa mensagem, que diz assim: a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos, judeus, que estavam enfrentando perseguições, tentações para voltarem aos rituais da prática antiga. A aliança. O autor busca mostrar que Cristo é superior a tudo, mais excelente que os anjos, mais que Moisés e sumo sacerdote de uma nova e superior aliança. No capítulo 9, o autor compara o tabernáculo terreno com a celestial e mostra como o sacrifício da antiga aliança era temporário, simbólico e incapazes de purificar plenamente o ser humano. Mas agora, por meio de Cristo, temos um sacrifício definitivo e eficaz que nos concede redenção eterna. Uma observação, porque o Senhor ele abre nosso entendimento a respeito dessa mensagem, que diz: por meio de Cristo tudo mudou na vida do povo que estava presos no passado. E isso nos ensina que devemos praticar boas ações e fazer a vontade de Deus, pois Ele nos tirou do mundo do pecado
e da idolatria. E hoje em dia só entra quem quer, porque o Senhor ele mostra toda e qualquer situação que tenta te tirar da presença dele. Jesus está voltando, irmãos. Precisamos ouvir e praticar atentamente a voz do Senhor através dessa mensagem. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Devemos colocar isso em mente e fazer a vontade de Deus. Em Hebreus 9, no versículo 11, o Senhor colocava ao meu coração que Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, Jesus não precisou entrar num tabernáculo feito por mão de homem. Ele entrou no céu diante do próprio Deus como nosso representante. Isso significa que temos acesso contínuo a Deus, pois nosso sumo sacerdote vive para interceder por nós. Em Hebreus 7:25, quando nos sentimos fracos ou indignos, devemos nos lembrar que temos um mediador perfeito, já abriu o caminho, Jesus Cristo. Cristo sempre foi e sempre será nosso verdadeiro herói, que nos guardou através do seu sacrifício pela humanidade. E hoje estamos livres para adorar e engrandecer o seu nome, em espírito e em verdade, e conquistar o maior tesouro que ele preparou para nós, que é vida eterna. Uma aplicação ao qual o Senhor falava comigo, eu estava meditando nessa palavra, e ele falava comigo dessa forma: o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar. Pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, diferente dos sacrifícios pedidos da antiga aliança. Jesus ofereceu seu próprio sangue uma única vez, e isso foi suficiente para sempre. Muitas vezes tentamos justificar pelas obras ou nos culpar por pecados já perdoados, mas a verdadeira é que sacrifício de Jesus é suficiente. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: você não precisa viver preso à culpa, o sangue de Jesus te livrou. Olha o que o Senhor falava, meus irmãos. Quando entendemos que o sangue de Cristo nos salvou, nos purificou de todo pecado, de toda maldade, isso nos dá a certeza que Cristo nos libertou do sacrifício eterno que nos tira da salvação. Hoje somos livres para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Isso nos chama a atenção que na cruz do Calvário, Jesus nos libertou do sacrifício da maldade que nos escravizaria. Livre somos para glorificar ao Senhor eternamente. Em terceiro ponto ao qual o Senhor falava comigo e eu meditava nessa mensagem, é por isso que eu escrevo, para poder mencionar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Das vezes não dá pra gente gravar tudo, mas o Senhor ele nos ensina de várias maneiras, né? Como devemos fazer através da sua palavra. Seja gravando, seja lendo, seja aplicando, colocando contexto. Mas o Senhor, de todas as formas, ele fala. O importante é abrir a boca e falar do Senhor. Porque o Senhor ele é maravilhoso em nossas vidas. Devemos praticar a cada dia a palavra dele. Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira para libertar todos aqueles que estão cativos e oprimidos. Somos purificados para servir ao Deus vivo. Em Hebreus 9:14, versículo 14, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Cristo não nos purificou
apenas para nos salvar, mas para nos tornar instrumento vivo para o seu serviço. As obras mortas representam tudo que fazemos sem fé, sem vida, sem direção de Deus. Agora, com fé e dedicação, como está o seu serviço ao Senhor, devemos praticar tudo aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra, com fé, crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Romanos 12:1 diz assim: a verdadeira Páscoa nos convida a uma vida de entrega e de adoração. Nós precisamos meditar e fazer o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Pois quando nos aprofundamos nela, Ele nos mostra a essência da sua verdade, que vem do seu coração, puro, lindo, verdadeiro, amoroso, fiel e extraordinário, e muito mais quando cremos e acreditamos na sua palavra e praticamos e fazemos tudo aquilo que Ele nos ensina e coloca em nosso coração. Devemos, irmãos, a cada dia fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de concluir com essa mensagem e dois tópicos que o Senhor colocou no meu coração, que está mais abaixo, e diz assim: a antiga Páscoa foi um sinal poderoso da libertação de Deus, mas foi apenas uma sombra do que viria em Cristo. Temos a realidade completa. Ele é o nosso Cordeiro, nosso sumo sacerdote e o nosso Salvador. Seu sangue não apenas cobre o pecado, mas o remove. Sua obra não é temporária, mas eterna. Que nesta Páscoa você possa olhar para a cruz e reconhecer: Cristo é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios 5:7, e por meio dele temos redenção, purificação e um novo propósito. Vejamos aqui, irmãos, veja aqui que Cristo representa a Páscoa e devemos entender que só Ele é o Cordeiro que venceu o mundo e nós também venceremos, mas precisamos ser fiel e viver o verdadeiro Evangelho até o fim, obedecendo seus mandamentos, que hoje Ele nos ordena e diz assim: que possamos viver verdadeiramente o novo de Deus e fazer a vontade dEle no que Ele nos ensina, na beleza da sua santidade. A glória do Senhor é verdadeira, viva, fiel para conosco. Devemos fazer a vontade dEle a cada dia. Devemos buscar todos aqueles que estão cativos também. Precisamos de uma palavra de Deus, precisando de um afago, precisando de um conselho. Meus irmãos, faça a vontade do Senhor. Não deixe de buscar, pregue a palavra de várias maneiras. Eu não sei falar, eu não sei pregar. Fale a si mesmo, porque o Senhor nos ordenou para pregar o Evangelho a toda criatura. Estejam atentos e façam o que Ele nos ensinou, no que Ele manda, no que Ele nos ordena. A ordem é para marchar. Marche para que venhamos conquistar a vida eterna. Essa vida eterna é tão linda que nenhum ser humano não consegue enxergar. Mas quando temos a intimidade com Deus, passamos a entender que o verdadeiro propósito dele é que nós venhamos nos encontrar no reino dele e que todos venham glorificar e agradecer tudo que ele faz e tem feito em nossa vida. Deus é fiel, irmão. Não deixe de buscar. Faz aquilo que Ele te chamou. Faz aquilo que Ele te ordenou. Porque a ordem de Deus
tem que ser cumprida, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que a glória do Senhor venha tocar no seu coração. Amém e amém.